Olá, meus amigos, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha abençoar a nossa meditação, de forma que todos venhamos estar absolutamente conscientes do que é a vontade de Deus para cada um de nós. A vontade de Deus para a minha vida é uma, a vontade de Deus para a sua vida é outra, e assim sucessivamente. Então, que Deus venha iluminar os entendimentos de todos nós, para que possamos entender a vontade dele para nossas vidas. Nós temos falado, batido na tecla, com respeito ao arrependimento. E muitas pessoas não entendem o que é o arrependimento. Elas pensam o seguinte: bem, se eu me batizar nas águas, então eu vou estar agradando a Deus. Eu vou estar fazendo a vontade de Deus. Não necessariamente. Porque o batismo nas águas, se não for acompanhado de um arrependimento, não é válido. É a mesma coisa, o casamento. Fica fácil assim. Se você casar com uma pessoa, mas não houver dentro de você, dentro das pessoas, do bens, a disposição de viver definitivamente uma para a outra, então aquele casamento é só fachada, que é o que acontece nos batismos nas águas em geral. E eu diria sem exagero, a maioria dos que são batizados nas águas não é válido o batismo delas, a maioria, infelizmente. Infelizmente. Por quê? Porque elas se batizam como o cumprimento de uma obrigação. Não, eu estou fazendo a minha obrigação, então automaticamente eu tenho o direito. Não. É como eu falei, é como se casar com uma pessoa sem amá-la de verdade. Essa é a realidade. Porque quando a pessoa se casa, pelo menos teoricamente, a gente entende que a pessoa está se unindo a outra pessoa definitivamente. Ela vai dar a sua vida para outra por toda a vida, até que a morte os separe. E assim é o batismo nas águas. O batismo nas águas é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. Não é menos importante. Aliás, quando o batismo nas águas é válido, então, obrigatoriamente, vem o batismo com o Espírito Santo, que é Deus que faz. É o próprio Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Não é o pastor. É o próprio Senhor Jesus. O João Batista disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Depois eu falo sobre o batismo de fogo, mas é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Mas ele só batiza com o Espírito Santo depois do caminho estar preparado. Foi isso que fez João. João Batista veio preparar o caminho para Jesus entrar na vida da pessoa, na pessoa do Espírito Santo. É isso aí, minha amiga e meu amigo. Então, você tem que entender o que é o batismo de arrependimento. Arrependimento tem uma definição muito clara, muito objetiva. Arrependimento é mudança da forma da gente pensar.
Você tem que abrir mão dos seus próprios pensamentos, dos seus achismos. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, você não tem que achar nada. Se você se arrepende, você acha o que Deus acha. É isso aí. Você acha o que está escrito, não o que você acha ou o que os outros falam. Então, arrependimento significa mudança da forma de pensar. É isso aí. Você se arrependeu. É como falamos ontem, você está indo na direção do norte. Aí você mudou o pensamento. Mudou, tomou uma atitude diferente. Você vai para o sul. Você dá uma guinada e vai para o sul. Isso é arrependimento. Você se arrependeu de ir para o norte, não, eu quero ir para o sul, e vai para o sul. É isso. Arrependimento é isso. Então, não é só você pensar de forma diferente ou pensar de forma de acordo com Deus. Você tem que agir. Não adianta você, por exemplo, se arrepender de ter casado. Ah, eu me arrependi de ter casado com fulano ou a fulana. Você se arrependeu. Mas você, por conta do arrependimento, você pensa assim, muda o seu pensamento, se arrependeu de ter casado, então você busca um meio de desfazer aquele casamento. Isso é arrependimento. Então, um divórcio, antigamente era desquite. Um divórcio era justamente, ou é justamente isso. Você abre mão daquele casamento, você abre mão da sua forma de pensar com respeito a outra pessoa e então você entra legalmente diante do juiz e, olha, eu não quero mais, eu penso outro diferente, eu não quero. Tá bom. Então, há leis que dão o direito de você divorciar. Não é a vontade de Deus que as pessoas casem e descasem. Isso é outro assunto, mas ele abre uma brecha na lei para que a gente possa também ter o direito de arrepender-se daquele casamento. Bem, o que é importante é que você saiba que se você for para o batismo nas águas e não estiver com o seu pensamento definitivamente determinado a mudar a sua forma de pensar, não, eu vivia uma vida errada, eu vivia uma vida na baderna, eu vivia uma vida no mundo, eu vivia dessa forma, a partir desse batismo, eu não vou mais viver dessa forma, eu vou viver dentro das regras, da disciplina da palavra de Deus, da ordem da palavra de Deus, do reino de Deus. Eu vou deixar de viver sujeito ao reino, ao governo deste mundo, para viver sujeito ao governo de Deus. É isso que Jesus estava falando quando disse: buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, o governo do reino de Deus, e a sua justiça, quer dizer, andar na sua justiça. Então, isso é arrependimento. Então, o que tem acontecido na maioria das vezes? As pessoas, na maioria das vezes, elas se batizam com o sentimento de remorso. É isso aí. Sentimento de desgosto. Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Puxa, eu ofendi fulano, beltrano, assim, eu estou sentindo um pesar no coração. Esse pesar que você sente no coração não é suficiente para dizer que você se arrependeu. O arrependimento envolve
você ter uma atitude diferente, contrária àquilo que você vinha vivendo ou sentindo. Você toma uma decisão, você decide. Você se arrependeu de ter ofendido fulano, então você vai lá e conversa com ela, olha, fulano e fulano, eu me arrependo, realmente eu me arrependo do que eu fiz a você e peço que você me perdoe. Você me perdoe. Se a pessoa quiser perdoar, se ela não quiser perdoar, problema dela, mas você fez a sua parte, você se livrou do peso da culpa, porque você se arrependeu. A Bíblia diz que sem arrependimento não há salvação. Não há salvação. Como que Deus vai aceitar uma pessoa fingida, pensando a mesma coisa que vinha pensando quando vivia no pecado? Não dá. A pessoa tem que mudar o seu pensamento. E agir, obviamente agir, tomar atitude de acordo com o seu pensamento, que agora é correto. Então, é isso que tem acontecido muito. Então, por isso, muitas pessoas estão dentro das igrejas e dizem assim, eu já fui batizada 10 vezes. Pode ter sido batizada 1000 vezes. Eu também caí no conto do vigário, é exatamente isso. Eu batizei várias vezes. Porque, enfim, as explicações ficam para depois. Mas eu me batizei várias vezes, cara, passei pelos batismos. Quer dizer, entrei um pecador seco, saí um pecador molhado. Então, amiga e amigo, eu não tinha me arrependido. Então, eu quero que você saiba e tenha segurança que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E temos aqui, no texto sagrado, interessante, a reação de Judas, quando traiu Jesus. A Bíblia fala que Judas, diz assim, então Judas, o que traíra Jesus, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido, eu diria entre aspas, arrependido, há textos bíblicos que falam remorso, movido pelo remorso, muitas Bíblias falam isso. A nossa Bíblia fiel fala arrependido, mas é um arrependido neste sentido, remorso. Realmente, esse arrependido é um remorso. Ele movido pelo remorso. Então trouxe, e a prova disso é o seguinte, eu vou mostrar para você, que ele trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, confessando, pequei, traindo o sangue inocente. Quer dizer, ele considerou que havia pecado, traído sangue inocente. Não é isso? Pois bem, nós vamos deixar o texto aí escrito. Porém, presta atenção uma coisa. A reação de Judas foi de remorso, foi de desgosto. Porque se ele tivesse se arrependido mesmo, ele iria falar com Jesus. Porque ele traiu foi Jesus. Mas ele foi lá acertar as contas com os sacerdotes malvados, responsáveis pela morte de Jesus. Então, Judas, se ele tivesse se arrependido de fato e de verdade, ele teria ido a Jesus e teria confessado a Jesus, Senhor, eu pequei e eu
eu sei que o Senhor não merecia. Eu peço que o Senhor me perdoe. Me perdoe. Ele seria salvo. Mas ele não encontrou arrependimento. Ele encontrou remorso. Tanto que ele foi falar com os que mataram Jesus. Como que os que mataram Jesus iam perdoá-lo? Judas tinha feito um favor, ou melhor, tinha vendido o seu serviço para eles. Como é que ele estava? Judas, estava arrependido? De forma nenhuma. Então, amiga e amigo, e é essa situação. Muitas pessoas vão para o batismo nas águas, elas vão com aquele sentimento de culpa, de remorso, ou de remorsos por tudo que fizeram, mas não se arrependeram. Por quê? Porque não confessaram a Jesus. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe. Eu fui tão errada, fiz tudo errado. Toda a minha vida foi erro, fracasso. Tudo que eu fiz não valeu de nada. Olha, foi um desperdício. Eu me arrependo de ter vivido a vida que eu vivi, eu tenho vivido até aqui. Mas a partir de agora, eu vou viver uma vida diferente. A pessoa determina, ela confessa. Isso para o Senhor Jesus. Aí sim, ela é perdoada e é óbvio que o batismo se torna de arrependimento mesmo. Porque o batismo que ela passara muitas vezes foi um batismo de remorso. Foi um batismo que nada tinha a ver com arrependimento. Então, muitas pessoas são batizadas com esse sentimento de remorso e depois ficam buscando o batismo com o Espírito Santo. Aí não acontece. E elas dizem, mas por quê? Porque eu já fiz isso. Quer dizer, fisicamente elas tinham sido batizadas nas águas, mas espiritualmente não. Quer dizer, elas casaram, mas não com amor. Elas apenas participaram de uma cerimônia. Elas foram no altar e entregaram a vida para Jesus, mas apenas de fachada. Dentro do coração delas ainda havia aquele sentimento do pecado. Havia o pecado. Então, o batismo nas águas, se ele não for de arrependimento, que é mudança de pensamento, de atitude, pensamento e atitude. Primeiro você pensa, depois você toma atitude. Se não for com esse entendimento, ele não é válido. Ele se torna o batismo de remorso, de sentimento, de desgosto. Então, muitas pessoas, infelizmente, têm sido batizadas nas águas, mas não têm passado pelo batismo de arrependimento. Elas têm passado pelo batismo de remorso, de desgosto, de pesar. Isso não tem nenhum valor. E elas ficam iludidas com aquele sentimento. Elas são iludidas, enganadas com aquele sentimento. Eu creio que o espírito do engano é que faz isso. E é óbvio que ela fica buscando o batismo com o Espírito Santo. Não acontece. Não acontece. Por quê? Porque o caminho para Jesus entrar na sua vida não foi preparado. Quer dizer, você não entendeu a mensagem do Evangelho. Alguém falou de Jesus para você, do arrependimento. Nós temos falado aqui constantemente sobre arrependimento, mas você não ouviu a voz do João Batista, digamos assim.
Você ouviu a voz da sua consciência e você sentiu pesar, você sentiu remorso, você sentiu desgosto, mas não se arrependeu. Tanto é que você continuou vivendo naquela mesma vida de outrora. Isso significa que o seu batismo não aconteceu mesmo. Aconteceu o batismo de remorso, não o de arrependimento. Compreendeu, minha amiga, meu amigo? Eu penso que esse assunto vem dirimir aquelas dúvidas. Por que isso? Por que eu não fui batizado? Por que eu já fui batizado, já passei das águas? Talvez você, por insistência do pastor João Batista, digamos assim, você se convenceu e foi batizado, mas não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Você foi convencida pelo pastor, pelo bispo, quem quer que seja, mas não foi arrependida para o batismo. Então, o seu batismo nas águas foi o batismo de remorso, de desgosto, de sentimento do coração, e não o batismo de decisão, que é o arrependimento. Você mudou o seu pensamento, mudou a sua forma de pensar e começou a agir de acordo. Tá bom? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, minha amiga. Abençoe abrindo o entendimento seu para que você possa seguir a sua voz, a sua palavra, o que está escrito, de acordo com a vontade dele, para que então você possa usufruir os benefícios das suas promessas. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.